andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua. Ó Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos por este privilégio de estar na tua presença nesse primeiro domingo do mês de fevereiro, e te agradecemos, ó Deus Santo, por este privilégio que o Senhor nos concede, e com saúde por mais uma semana que tem se passado, e de estarmos aqui reunidos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o teu Espírito Santo capacite a cada um de nós para compreender a tua palavra como ela é, nos dando o entendimento necessário, ó Deus Santo, capacitando a cada um de nós na boa obra que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Neste momento, nós te agradecemos, te pedimos as tuas bênçãos pela presença do teu Espírito Santo, aceitando também o nosso louvor, atendendo ao pedido, a súplica daquele que busca, daquele que te agradece nesta noite, juntos no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, graças a Deus por tua presença, pela presença de vocês. Pode ligar ali, se necessário, o microfone deles, agora já não tem. E vamos então aqui para o nosso primeiro hino desta noite, o hino de número 10. Eu te louvo. Amém, Senhor Jesus. Ok, pode ligar. 1, 2, 3. Glória a Deus, é o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Temos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glória dele, ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos,
pois seu sangue limpa o pecador. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Pois seu sangue limpa o pecador. Mais uma vez. Pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Então, graças a Deus que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. Isso não nos dá o direito de pecar, não, mas foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor. E somos gratos a Deus. O nosso segundo hino, o de número 8, que diz: Cristo, o fiel amigo. Então, Cristo Jesus é fiel amigo. Ok? 1, 2, 3. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, sim, Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, sim, e nas lutas de todo dia, Cristo nunca te deixa só, pois Ele é o teu seguro guia. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, Amém. Então, Papai, não coisa confiar em mas homem, tá não confiar em homens, Tá gravando. mas confiar no Senhor. Amém, Senhor. E Ele é, como cantamos, Ele é o fiel amigo. Cristo Jesus, o fiel amigo.
e nele só, ele só, por ele. E o nosso terceiro, então, vamos ao hino de número 1. Primeiro da harpa cristã, que se chama Chuvas de Graça. Não é que a chuva é de graça, a chuva sempre é de graça, mas é outra graça. Então, chuvas, pedimos, Senhor, chuvas de graça. É mais ou menos aí um arpejo com uma valsa, algo semelhante. O ritmo. 1, 2, 3. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Uma vez. Manda-nos chuvas constantes, ó Senhor, chuvas do Consolador. Amém, Então, graças a Deus, que temos o Espírito Santo Consolador em que nós habita, o qual o mundo não conhece porque não o pode ver. Está escrito na palavra. Então, graças ao nosso Deus. Os irmãos aqui à esquerda podem ligar os microfones, não tem problema nenhum. Não, gravando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Amém. Então, hoje tivemos um dia ensolarado, graças a Deus, pela manhã. O Senhor nos concedeu estar na presença dele, ali na igreja Shinohara, aqui próximo de casa, juntamente com alguns irmãos, não foram todos, mas alguns irmãos lá estiveram, e nós agradecemos a Deus, principalmente pela presença do Senhor, através dos louvores, através da palavra do Senhor, que temos ouvido nesta manhã.
e para a nossa meditação, para o nosso estudo, para a nossa aprendermos um pouco mais, vamos dar uma passada não muito rápida em um trecho bíblico que talvez você já ouviu pelo menos umas 20 vezes alguém falar, que está no livro de Marcos, no livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 24. Vamos ler o nosso texto bíblico para orarmos ao Senhor, para que tenham em mente já a sua Bíblia aberta nestes versículos. Então, capítulo 14 de Mateus, versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Amém? Então, o nosso tema é as bênçãos ocultas nas tempestades da vida. E vamos aprender algumas coisas. Sempre o Senhor revela algumas coisas através desta passagem. Então, lembrando que não é uma parábola, foi um fato que ocorreu. Então, temos que considerar e crer com o nosso coração e também com o nosso entendimento, sabendo que foi algo que ocorreu há 2000 anos atrás. E que todos nós enfrentamos algum tipo de tempestade, que é algum tipo de adversidade na nossa vida. E agradeço a Deus e lembrando aos irmãos que eu coloquei aqui um aviso no vídeo, mas os irmãos que estão conosco não estão vendo o vídeo. Então, no próximo domingo, querendo Deus, dia 14 de fevereiro de 2021, o segundo domingo do mês de fevereiro, a Santa Ceia do Senhor. Então, eu espero que todos possam estar participando juntos, em comunhão uns com os outros, antes que eu venha a me esquecer deste fato. Então, preparando um cálice e um pedaço de pão para os que estão juntos. Eu agradeço a Deus por mais esta vitória deste dia que fez o Senhor, dele tem nos concedido participar, e temos visto e ouvido de que o Senhor está trabalhando como sempre o fez. Ele continua trabalhando em favor daqueles que o amam, daqueles que o obedecem, daqueles que lhe obedecem, daqueles que procuram fazer a vontade do Senhor, aqueles que procuram agradar ao Senhor, acima de todas as coisas, não? Que temos os nossos afazeres no dia a dia. Mas a palavra de Deus nos diz que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, se tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, que são para as coisas deste mundo. Então, peço as orações dos irmãos para que o Senhor continue a estar conosco, com cada um de nós, e cada um de nós vai ter a oportunidade, então, de comentar, de falar, de testemunhar de mais uma semana que se passou. Com certeza o Senhor tem trabalhado e na vida de cada um de nós. Agradeço, então, a presença de cada um de vocês, aquele que está assistindo este vídeo,
que também, de uma forma ou de outra, tem nos ajudado a continuar nesta forma de trabalho. Amém. Amém, eu agradeço a Deus. E também vamos orar uns pelos outros em todas as situações. Vamos começar com a irmã, irmã Maria. Alô, irmã Maria. Está me ouvindo, mas não estou te ouvindo. Alô? Alô? Não, não é. Irmã Luzinete, me ouve? Ouço. Amém. Então, começamos com a irmã Luzinete. Não tem ordem de preferência, não. Irmã Luzinete, há algo a dizer, por gentileza? Pode se pronunciar. Eu quero atender. Amém. Amém. Paz do Senhor, queridos Paz. irmãos. Amém. Graças a Deus por mais uma semana, né, que o Senhor nos tem dado de vitória, de bênçãos. Glória a Deus. Sempre começando com agradecimentos, né? Então a gente agradece pelo cuidado do Senhor e também por tudo que o Senhor Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, pelos livramentos e pelos cuidados, né? Eu quero fazer um pedido de oração pelo meu sobrinho Rafael, o pastor Roberto e a pastora Mia, já sabem que vocês têm orado pelo meu sobrinho, o Senhor tem dado vitória. Ele é um menino nefrótico, ele tem 15 anos, mas ele está nefrótico, eu creio que o Senhor vai curar ele. Amém. Ele pegou o Covid, ele pegou o corona, né? Está com Covid, mas o Senhor tem cuidado, ele teve uns sintomas e está de quarentena. Então, para que o Senhor possa guardar, livrar, proteger, porque mesmo com todos os cuidados que a minha irmã e o meu cunhado tiveram, que a gente até achou um pouco exagerado, mas eles tiveram todo esse cuidado e, infelizmente, né, aconteceu dele pegar, mas o Senhor tem cuidado dele lá. E tem cuidado também dos meus pais, né, o Senhor cuidou, Amém, porque ele Jesus. teve contato com os meus pais, porque não sabia de nada, né, e quem ajuda lá os meus pais é o meu cunhado, então, infelizmente, não tem como fugir disso. Então, o Senhor tem cuidado. Eu quero pedir por ele, continuar pedindo pela nossa família aqui, pela volta às aulas, que está voltando aqui, mas está uma confusão ainda, né, na questão de presencial e online, então está bem tumultuado. Peço que vocês me ajudem em oração, porque eu sou professora, né, então está para voltar. E aqui em Santa Catarina, na minha escola, várias pessoas votaram por ser presencial. Então, os professores não querem, mas os pais querem. Então, está bem complicado. Peço que orem. E continuar orando pelo Brasil, né? Pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém, Amém. amém, Muito amém. grato, irmão. Irmã Maria. Ontem eu levei um ferrão de abelha, eu não sei, um bicho, meu ouvido, minha orelha direita começou a ficar vermelho e esquentar aquela alergia, sabe? Que eu tive não sei quantos anos atrás. O vermelho começou a esquentar. Aí eu fiquei desesperada, aí eu lembrei que tinha esteroide, né? A vacina, Aí eu passei e eu como estava desesperada, ele falou assim, esfria, né? Põe completo. Aí começou a melhorar. Demorou 1 hora também. Meu Deus. Graças a Deus ficou melhor. Eu fiquei desesperada. Graças Obrigado. e não precisou de injeção nem nada, Bia. Que Amém. bom. Eu saí um pouco, fiquei conversando com a vizinha, acho que um bicho levei picada, eu nem percebi nada. Quando cheguei em casa, do nada começou, sabe? Meu Deus. Foi o maior susto. Aí ficou vermelho, esquentar, sabe? Me esquentava tanto. Deus. Eu nem sei o que foi, Mia. Meu Deus. Aí, graças a Deus, Deus me livrou. E Deus só tenho que agradecer, porque, né? Eu estou melhorando, já fiz faxina toda que eu não tinha feito no mês de dezembro, né? Obrigado, irmão. Acho que vai fazer um monte de coisa agora. Estamos em fevereiro, Luri. Isso. Era para fazer no mês antes do ano novo, né? Amém. E agora que eu estou fazendo
O braço, né? Fiquei Muito 6 tempo meses sem cortou. poder fazer faxina, né? Meu Deus. E agora eu tô fazendo. Graças a Deus. Irmão, irmão Meu Nishimura, marido também tá. Quando ele fica tá bem, graças a Deus, de saúde. tá bem. Então, Graças a Amém. Deus. orar então em favor do irmão Nishimura também, que tem as suas dificuldades físicas, mas no local de trabalho também. Quer falar, 会 Nishimura? 会社方やっぱし不具合とか非常な事態が発生した場合の連絡先の確認とかそういうのの注意書きがファックスで回ってきてやっぱし非常に問題がいろいろなところで全国で発生してるみたいなで注意書きがたくさん来るんでいやちょっとやっぱしやばいかなという部分がありますね、仕事の中で マンションの管理でやってるとやっぱし何かちょっとしたことでも連絡をきちんとマンションアドバイザーの方に回すようにという形でその伝達の処理の仕方のレクチャーが来てます。 Como é zelador, ele não pode estar carregando sozinho os problemas. Logo tem que informar ao superior, né? E a central de informações para poder resolver da melhor forma qualquer uma coisa que achar que é intercorrência ou alguma coisa esquisita, logo tem que comunicar. Na verdade, também não pode ter troca de presentes, essas coisas, mas isso também é para comunicação. Ele faz para ter comunicação, diálogo, essas coisas, né, Mia? Se acabar tudo, até acaba diálogo, mas na verdade não pode ter troca de presente, né? Nem essas coisas, eles cortaram, sabe, Mia? Mas ele faz assim, sabe? Amém. Sem que percebam, tá? Amém. Discretamente, né? É claro. Irmã... É assim, dando contato com as pessoas, sabe? Mas até isso foi cortado. Simone Uemura. É? O Kaoru. Não, Kaoru. Simone. Kaoru. O microfone está desligado? Tá desligado. Não, do o seu tá ligado, Maria, o do cara. Oi, Oi, Simone. boa noite. Tudo bom? Rapaz. Rapaz, agora sim, estou ouvindo. Desculpa, tava desligado aqui. Eu tô dando uma madeira pro Noah. Vocês É têm a criança, paz pra a criança todos. faz algum ruído. Tem pedido de oração? Eu quero pedir oração para todos que estão presentes. Agradecer a Deus que pelo menos o corona tem diminuído e agora com o tempo mais quente, graças a Deus, se Deus quiser vai diminuir mais ainda. Amém, Jesus. Né? Quero pedir oração para todos daqui da fábrica também, para todos que trabalham em fábrica, que a gente sabe que não é fácil. Peraí que o Noah engasgou. O Kaoru vai falar, tá? Amém. Fique em paz, irmã. Tá engasgando. Julinho. Bom, dando continuidade, né? Só agradecer, porque eu já me recuperei da gripe também. Ai, graças a Deus. Jesus. Fiquei dois dias com De molho? 38 de febre, né? Mas fiquei de molho, mas não era assim nada grave, não. Glória a Deus. Eu acho que é devido à hernia de disco que atacou, né? Mas tá tudo bem, tá tudo normal. Amém. Amém, glória a Deus. Tá bom, Julinho. Deus abençoe então. Cuidado com a plantação de couve que vai te matar, hein? Maníaco? Agradecimento a Deus por essa comunhão, essa união, né? Que realmente o Kaoru tem mandado muita couve e a Luri também recebeu, pastor Ito, pastor Sato, e tem agradecido muito, né? Mandando um abraço para o Kaoru, né? Que está orando, graças a Deus. Peço oração ao irmão Namba, né? Que ele internou na quinta-feira, na sexta-feira retirou os pinos e parafusos, que ele sofreu acidente de moto há 1 ano atrás e como estava na articulação do pé, estava incomodando e retirou e hoje ele assistiu o culto com a gente, conosco, graças a Deus. Em japonês. A irmã Toda hoje internou, né?
para fazer exames e fazer a terceira fase de quimioterapia. Em março está previsto a cirurgia dela, né? Que Deus continue abençoando ela e nós, cada um dos irmãos, ceder por ela, porque ela mora sozinha, é solteira e não é fácil, né? E a Bianca, que está em Portugal, é uma enfermeira que eu cheguei a conhecer. Ela trabalha na UTI com coronavírus. São 30 pacientes de Covid que ela cuida lá, né? Ao total são 30, claro, ela cuida de 4, mas falou que é um sufoco, Deus os acuda, não dá conta das coisas. Paciente gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Que Deus continue abençoando a Bianca e proteger desse mal, né? Que realmente ela está juntamente no meio dessa pandemia, no meio do vírus, né? Que Deus... Então, amém. Vamos orar ao Senhor, e Ele é poderoso para fazer aquilo que para os homens é impossível. E nós, aqueles que creem e confessam, têm a esperança viva de que Ele assim o fará, se for para a honra e louvor e glória do nome dEle. Graças te damos, ó Deus Santo, Senhor, te por esta agradecemos, Senhor. misericórdia Louvado demonstrada, seja o nosso por este Senhor amor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai que é querido, inegável, meu Deus. este amor que é Ó, Senhor, incondicional. meu Pai querido, tu estás Este é o no teu céu, amor Senhor, puro, e santo e nós verdadeiro. aqui, Senhor, E meu nós te Pai agradecemos querido, porque meu tem Deus. sido derramado em cada um Muitas desses bênçãos, também corações, muitas tristezas, pela presença do teu Senhor. Espírito Santo, em que Muitas cada um de coisas, nós habita. Senhor, meu Pai E querido, nós que confiamos não na tua entendemos, providência, mas no teu tu cuidado, sabes, ó tu Pai. conheces, Senhor. Com A cada um tempo, desses Senhor, nomes aqui tudo será esclarecido, mencionados, Senhor. aqueles Tudo será nomes que também revelado, aqui não Senhor, foram meu Pai mencionados, querido. como os nossos Ó, familiares que Senhor, estão próximos, ajuda-nos a os ter nossos familiares que estão vitória distantes. contigo, Senhor, meu Pai querido, meu Deus. Aquele Em irmão, nome aquela de irmã, Jesus, Senhor meu Deus, que Senhor. não tem podido ir na tua casa. Principalmente, é Ó muito Senhor, meu difícil, Deus, Senhor, continua mas temos que abençoando onde aceitar, estiver, no Senhor, lar, no local de como tu trabalho, queres no em ir e no nossa voltar, vida, Senhor, Senhor, na vida do por um motivo próximo, justo, Senhor, Senhor, meu Pai Deus e querido. Pai. Nós te Ó bendizemos e te Senhor, o pedimos a mundo tua inteiro, presença. Senhor, está Ó lesado, Senhor, está meu Pai, sofrendo muitas abençoando perdas, muitas a enfermidades, nossa irmã Maria, Senhor, o meu seu Pai esposo, querido. irmão Nishimura. Mas Continua a temos guardar, a também, proteger, Senhor, meu Pai. E temos visto, Senhor, meu Deus, a tua proteção e o teu cuidado para este casal. Embora as derrotas Em nome do são teu Filho também Jesus, bastante, nós mas te tu pedimos, sabes, Senhor, meu tu Deus, conheces, saúde e Senhor. forças, Não muita temos que humildade, argumentar, paciência e mansidão Senhor, no meu Pai tratamento querido, meu com o Deus. nosso próximo, Em ó nome Senhor de Jesus, Jesus. porque eles estão vendo Pela aquilo que vida, fazemos, Senhor, do eles Rafael, estão vendo aquilo que Senhor. diante Da irmã dos olhos toda, deles nós Senhor, praticamos, meu não Pai somente querido, aquilo que por falamos. que passa Ó Senhor, meu por Pai, pela de- Luzinete, por pelo seu esposo Alexandre, pelos muita seus filhos. dificuldade, Ó Senhor, de resistência, que o Senhor continue Senhor, meu abençoando, Pai guardando, querido, meu protegendo, Deus. assim como o irmão José Na Ronaldo, fase, Senhor, a nossa irmã Santina. da Ó do Senhor, do a vírus Janete, seu coronário lar, que a sua está família. afetando a Ao Dono vida, Izete, Senhor, do seu lar, a sua Rafael. família. Pela quimioterapia Senhor, meu da irmã Deus, as toda minhas que irmãs está que com estão baixa aí em São Paulo. resistência, Senhor. Pelo Ó irmão Senhor, meu Deus, Namba, a que minha acaba de tia, retirar ó Pai, que aqueles já está pinos com e 88 parafusos da anos, a tia perna, Senhor, Isabel. meu Pai querido. Ó Senhor, que tem sido Pela bênçãos. vida, Senhor, A minha da sobrinha família, Elane, Senhor, Pai, que meu tem Pai sido querido, do bênção em Roberto, tuas santas Senhor, meu mãos Pai e querido. tem ajudado As irmãs muitos. dele, Senhor, Ó as Senhor, também tias, quero Senhor, mencionar meu Pai aqui. querido, meu Ah, Deus. Senhor, meu Deus, Em nome de a minha Jesus, prima, Senhor. Senhora Marlene, ó Ó Pai. Senhor, meu Pai Também querido, ao Ari, meu ó Deus, Senhor. que tem sido bênçãos em tuas Oh, meu mãos. Deus, a Tereza, Senhor. A Tereza, Senhor, meu Deus. A Marli, o Senhor, meu Geraldo, Pai. O Senhor, Geraldo, a Senhor Marli, Deus. Senhor, meu Deus. Nós te pedimos Ao o teu Marlon, cuidado, Senhor, Senhor, com esta meu Deus. enfermidade, Aquele, Senhor, meuPai aquele querido, rapaz, meu Deus. aquele jovem, aquele adulto que está sofrendo de há Agradecemos muito pela tempo. vida Continua preciosa da abençoando. Elaine, Senhor, Ô meu Senhor, Joia, da Tida, também pelo Julinho, oh, seu do lar, a Cazu, sua família. Senhor.
aqueles que estão ali, como o Senhor, meu Deus, ao nosso irmão Valdecir, a seu lar, a sua família, a sua esposa, o seu local de trabalho, continua abençoando o trabalho das mãos desse teu filho, fazendo prosperar, dando paz no coração. Oh, Deus Santo, nós te pedimos em favor dos nossos familiares, dos meus filhos, dos meus netos, aos nossos dirigentes desta nação, ó Senhor, dando sabedoria para conduzir este país, assim como no Brasil. Ó Senhor, que passa por dificuldades, de toda espécie de dificuldades, mas feliz é aquela nação cujo Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Também em todas as nações onde há o teu filho, a tua filha, o teu servo ali, Senhor, meu Pai, acampa os teus anjos ao redor, dando a vitória. E nós sabemos que o Senhor tem sido bênçãos ao nosso irmão Namba, Pai, continua a restaurar o teu filho, guardando, protegendo, Senhor, meu Deus, ao pastor Sato, ao pastorito, seu lar, a sua família, o seu ministério, a cada um desses teus filhos, que têm sido bênçãos em nosso favor. Nós te agradecemos por tantas e tantas bênçãos de mais esta oportunidade, ó Deus Santo, no precioso, no santo, no nome do teu filho Jesus, sim, sem nos esquecer do Anderson e da Keiko, que tem sido bênçãos em tuas mãos para nos abençoar. Nós te bendizemos e queremos te agradecer, Senhor meu Pai, no santo e precioso nome do teu filho Jesus. Aqueles nomes aqui não mencionados, Pai, também o Senhor esteja abençoando ricamente, abundantemente, guardando, livrando e protegendo. No nome do teu filho Jesus Cristo, nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, Senhora. Amém. Graças a Deus. Vamos aqui colocar o... Isso, Senhor. Trabalho de cada um, nosso local de trabalho. Podem aumentar os microfones, não tem importância, podemos participar juntos. É sempre bom ouvir a presença de vocês que estão conosco neste momento. E eu tinha marcado aqui já algum tempo atrás nesse texto que, por alguma razão, nesta minha tradução, está escrito no versículo 22 que Jesus insistiu com os discípulos. Aí eu fiquei pensando, por que será que ele insistiu? Então, talvez porque, como eram homens que conheciam aquele mar e eram pescadores, ou eram pessoas que já tinham uma certa familiaridade com o mar e com o local, talvez eles estavam esperando que houvesse algum tipo de mudança e houvesse, então, um contratempo para sair de onde estavam e ir para o outro lado. Por isso que talvez Jesus tenha insistido com eles. Talvez eles tivessem a visão, não que eles tinham visto... A paz do Senhor, irmão Valdecir. Não que tivéssemos visto... eles tivessem, né, tivessem visto como é que se chama? A previsão do tempo, né, porque não tinha. Mas, evidentemente, porque eram pessoas que já conheciam, então, a região. Então, talvez, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, se separaram. Jesus se separou, ele ficou em um local e vamos dizer aqui do mar, que se chama o mar da Galileia, ou um braço de mar, e então mandaram os discípulos ir para o outro lado. Não sei qual é a distância, porque ele não disse exatamente. No versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Também não sabemos a hora, mas é uma oração que não é aquela oração do Roberto. 5 minutos, 10 minutos no máximo, né?
e também só fica pedindo. Não. Então ele despediu a multidão, não deveria estar de noite. Subiu sozinho a um monte para orar. Talvez final de tarde e início de noite. Não sabemos a época, o período que era. Primavera, verão, outono e inverno, porque anoitece e clareia o dia diferentemente, nós sabemos. Dependendo se é inverno ou verão. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Não dá para saber qual era a distância. 1 quilômetro, 10 quilômetros, 20 quilômetros, eu não sei qual era a distância também. O que nos é importante é fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, aí aparece o que nós chamamos de uma tempestade ou de algo que ocorreu com eles. Como eu disse no começo, isso não é uma parábola, é um evento, algo que ocorreu na prática. Então, temos que nos colocar no lugar daqueles que lá estavam, não? Porque ficar aqui sentado no ar-condicionado é muito simples de criticar, ou de falar, ou de expressar uma opinião, mas colocar-se no lugar deles. Então, Jesus os discípulos, então, estavam, através desse versículo 24, então, os discípulos estavam presos a uma tempestade por eles incontrolável. Aliás, ninguém consegue controlar furacão, tempestade, tsunami, até hoje nem vai conseguir nunca. Então, é uma tempestade, é algo incontrolável pelo homem, isto é, fora do controle humano. E esta tempestade, que nós sabemos aqui que foi algo que ocorreu na superfície do mar, nós passamos, então, para o nosso dia a dia, que enfrentamos todo tipo de adversidade, de revés, de contra. Então, acontece, cada um tem. O irmão Nishimura tem lá no seu local de emprego as mulheres que trabalham lá, que moram lá e que muitas vezes não lhe obedecem e causam transtorno para ele. Tem lá o irmão Julinho, o irmão Valdecir, que enfrentam algum tipo de problema no local de trabalho, no ir e no voltar, e tantos outros. E de vizinhos ou familiares. Nós e todos os outros. Sempre enfrentamos algum tipo de dificuldade e que essa dificuldade está fora do nosso controle. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada. A irmã Luzinete, com a sua irmã, também recentemente enfrentaram uma dificuldade, um problema que muitas vezes está fora do alcance. Então, muitas vezes dirigimos-nos a outras pessoas. Irmão, você pode me ajudar? Irmão, ora em meu favor. Ou qualquer outro tipo de ajuda que cada um de nós possa fazer ao nosso próximo. Foi para isso que nós viemos a este mundo. Agora, quem é que estava no barco? Estava cheio de, como é que chama? Pinguço? Não tinha nenhum. Estava cheio de mau elemento? Escarnecedor, zombador? O que mais? Não. No versículo 22 ele diz que os discípulos entrassem no barco. Então era só discípulos, seguia Jesus. Então, nós devemos reconhecer que eles eram pessoas obedientes ao Senhor, mesmo porque eles subiram no barco, ainda que eles não estivessem gostando, como eu disse no começo, porque Jesus teve que insistir, e eram pessoas que faziam vontade do Senhor. Então, eu, você ou qualquer um de nós pode estar na mesma condição. Você é obediente ao Senhor? Você agrada ao Senhor? Você está fazendo a vontade do Senhor? Então, esses homens estavam no centro da vontade de Deus, mesmo assim, eles estavam enfrentando algum tipo de dificuldade. O que está escrito na palavra de Deus? Todas as coisas acontecem igualmente a quem? A todos.
é ladrão, é vagabundo, é sem vergonha, é safado, é crente mais fiel, é crente menos fiel, todas as coisas ocorrem igualmente a todos. O auxílio do Senhor, a ajuda do Senhor, não é igualmente a todos. Aí é que é o principal. Então a ação da mão do Senhor vai levar a um resultado diferente. Amém. Então, graças a Deus. Então, esses homens estão enfrentando esta dificuldade, ainda que eles estejam tentando, como está num outro livro, porque aqui está em Mateus, Marcos e João. Tem essa mesma passagem e cada um descreve com uma pequena diferença. Então, eu escrevi aqui que, ainda que eles estejam tentando, mas não conseguem fazer nada para acalmar a tempestade. Bom, é evidentemente que ninguém vai acalmar a tempestade. Nem há 2000 anos atrás e nem com todo o conhecimento e a tecnologia que tem hoje não consegue fazer absolutamente nada. Então, assim também é o que ocorre na vida de todo cristão. O cristão é fiel? Sim. Ele é reto, é uma pessoa que procura fazer tudo aquilo baseado na palavra de Deus. Vai prejudicar alguém? Bom, então eu não faço. Ele é obediente ao Senhor, ele é humilde, não é arrogante, mas é humilde diante dos homens e diante de Deus. É cumpridor da palavra de Deus, ou seja, como eu comentei outro dia, ele não é só ouvinte da palavra, o que estamos fazendo agora. Ele também é cumpridor da palavra de Deus. Ele pratica a palavra de Deus. Mas às vezes esse cristão ele enfrenta alguma dificuldade que parece que não vai haver solução para aquela situação que ele está passando. Então nós vemos em tantas situações que nós já passamos, cada um de vocês, cada um de nós, pode dar um exemplo. Irmão, aconteceu isso há 20 anos atrás, ou há 10, ou há 2, há uma semana, e posteriormente o irmão dá um testemunho e foi resolvido desta maneira ou desta forma, e nós vemos a ação de Deus, da mão de Deus. Então, mas nós, os cristãos, aquele que chamam pelo nome do Senhor, ou seja, cristão que é pertencente a Cristo, nós temos a certeza de que a presença do Senhor para nos dar a solução do problema. Ele vai nos ajudar na solução do problema. Quando a solução do problema está no meu alcance, no alcance do meu próximo, no alcance do patrão onde eu trabalho, no alcance da enfermeira, no alcance de alguém, então não é a mão do Senhor. Eu vou pedir auxílio para aquela pessoa. E muitas vezes, então, como é nessa tempestade, podia mandar até trazer um submarino ali que não ia resolver o problema. Mas vamos aqui ao nosso primeiro texto para nos lembrar do que se passa quando enfrentamos esse tipo de situação, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Vagarosamente, vamos até lá. Sim, Hebreus, já está lá no final, Hebreus 12. Versículo 11. Bom, ele vai usar aqui uma outra palavra, mas que é semelhante à dificuldade, a problema, a disciplina, que é o que está nesta Bíblia. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. E eu creio que para ninguém está passando por uma dificuldade, qualquer que seja ela, espiritual, física, emocional, financeira ou etc., que são mais outras que eu não me lembro.
Então parece que ninguém consegue passar pela dificuldade se alegrando, a não ser que ele não é bom da cabeça. Então, nenhuma disciplina parece ser um motivo de alegria no momento em que estamos passando. Ninguém tem essa alegria numa pessoa normal, mas sim de tristeza, de aflição, né, de não saber o que fazer, indecisão, constrangimento. Falou a irmã Mieko, cada Bíblia tem assim uma tradução diferente. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, quem passou pela prova. Então, depois, posteriormente, eu vou entender. Então, muitas vezes eu vejo aí desculpa, essas pessoas que, como eu, andam de moto, o camarada já anda de motocicleta, que é para costurar no trânsito, não é isso? Então, mas, de vez em quando, o Senhor coloca alguém que eu falo para a irmã Mieko, nascido para atrapalhar. Ou seja, as ruas são estreitas, ele não deixa você passar de moto nem pela direita, nem pela esquerda. E aquele cristão sem Deus, aquele cristão que não conhece a palavra, que conhece a palavra, mas não pratica. Então ele muitas vezes sai até fora de si para resolver aquele problema. Estou atrasado no meu serviço, ou coisa semelhante. Ou na nossa empresa, alguém que quer puxar o seu tapete. Mas é o quê? É o Senhor que está permitindo aquilo. Então, no momento, essa diversidade da vida que nós enfrentamos ela, e no momento, eu nunca vi. Se o irmão já viu, pode dizer, mas eu, no momento, não é depois. No momento, eu nunca consigo ver uma bênção oculta para nós. Porque o nosso tema é as bênçãos ocultas nas tempestades da vida. Mas eu não consigo ver, eu não sei. Se alguém consegue, por favor, me diga, né? Mas, então, depois você vê que aquele homem, aquela pessoa que estava dirigindo, no meu caso, no meu exemplo, aquela pessoa que estava dirigindo foi por alguma razão usado por Deus. De alguma forma que não me permitiu ir mais para frente com o meu veículo, com minha motocicleta, e acabar se envolvendo num acidente. Mas no momento eu nunca vejo isso, eu não consigo, eu quero é passar ele, eu quero sair na frente. Um exemplo simples, até banal, mas que muitas vezes ocorre em qualquer local. Eu vejo também no meu local de trabalho e vejo também na rua, em outras situações, ou no supermercado, ou qualquer outro lugar, onde essas situações ocorrem. Então, no versículo 25, vamos voltar ao nosso texto, versículo 25, devagar, 14, 25. Então, qual foi a forma que Jesus trabalhou com eles? O exemplo deles. Vamos tomar o exemplo deles. Lendo o versículo 25. Qual foi a forma que Deus trabalhou, que Jesus trabalhou com eles? Mateus, capítulo 14, versículo 25. Diz: alta madrugada. Alguns dizem na quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 horas da manhã. Dependendo do local e da época do ano, é o horário mais escuro da noite, ou do dia, né? Claro, o dia tem 24 horas. Então, alguns falam noite profunda, o escuro, é muito escuro, não? Então, no
versículo 25 diz: alta madrugada dirigiu-se. Oi. Escuta, aqui na Bíblia japonesa, Ah, fala à tarde, ao entardecer, e fala o horário, mais ou menos. qual é o capítulo, irmã, e qual é o versículo? Da manhã, Jesus chegou. Qual é o capítulo e qual é o versículo? 25. Capítulo? 25. Não, capítulo 14. Esse que você está lendo agora. Então. 14. 25. Que diz, por gentileza? Traduzir. Aqui fala assim, 3 horas da manhã, ele chegou. Ah, então, foi o que eu falei. Entre 3 e 6 horas da manhã. Não 3 é? horas. Então, eles saíram mais ou menos 8 a 9 horas, mais ou menos, ficaram sem Jesus. Ah, é. Aí agora. Jesus, Isso, é porque 8 a 9 horas. saíram no entardecer, né? Então, ele diz que Jesus despediu a multidão e, evidentemente, pediu para ele que eles fossem para o outro lado e ainda era dia, talvez, né? E, tendo despedido a multidão, né, ele subiu sozinho ao monte para orar. Aí continua o versículo, que é no 23. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, talvez foi antes do anoitecer. E os discípulos, então, foram para o outro lado. E o barco, como é que era, irmão? Era na base do quê? Como a gente fala? Do feijão. Aqui, ó. Está na base do feijão. Toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. É? Então não tem nada. Vento contra. Hã? É evidente. Isso. Obrigado, irmã Maria. Então, andar sobre as águas foi a forma que Jesus trabalhou com eles. E foi, evidente, uma forma. Foi uma forma que, para eles, a gente já vai ver a reação deles, evidentemente. Ele poderia ter feito de outra forma? Sim, com certeza, ele é Deus. Mas ele fez desta forma. E eu vou pedir para você voltar lá no livro de Hebreus. Né? Nós tínhamos visto capítulo 12, versículo 11. Volta no capítulo 13, versículo 5, que eu tinha marcado para os irmãos. Hebreus 13, 5. Então, nós vemos que, enquanto você procura, nós vemos que Jesus veio no período de mais escuridão daquele problema. Ah, então, muitas vezes nós passamos por uma dificuldade e essa dificuldade vai aumentando. Então, Jesus não vai chegar nem adiantado e nem atrasado. Então, Hebreus 13, 5 diz, a segunda parte do versículo é que nos interessa. Conserve-se livres do amor ao dinheiro, não tem nada a ver com o assunto. E contente-se com os que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Agora interessa na nossa leitura. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém. Não importa se ele está esperando, que no nosso ponto de vista mas Deus está esperando, Deus está permitindo eu sofrer. Por quê? Em qualquer dificuldade. Por que, voltando ao meu exemplo, por que aquele carro, que nem muitas vezes a minha que está comigo ontem mesmo, que a gente vinha de moto, um carro estava do meu lado, queimando a faixa para o meu lado, eu estava no meio, e eu vi que ele veio me ultrapassando pela esquerda, aqui no Japão, é claro, é o contrário do Brasil, e eu me assustei, porque ele estava do meu lado e, não. Então,
é uma situação que é fora do meu controle, eu não posso fazer nada. Se ele tivesse que passar em cima de nós, ele tinha passado. Mas, com certeza, o Senhor me deu assim uma visão para o lado esquerdo e eu, então, só mexi o corpo. A Mieko pensou assim, o que é que foi? Aí o carro passou. Ela levou um susto. Então, por quê? Porque nenhum dos dois imagina que o carro vinha lá de trás. Eu estou olhando, mas ele vinha de lá de trás, só que passando pela esquerda, o que não era para fazer. E ele estava costurando, porque continuou costurando. Depois que ele passou, ele continuou fazendo a mesma coisa e a irmã Mieko viu. É a testemunha ocular do fato. Vai com Deus, gente. É claro, vai em paz, irmão, como eu sempre falo. Algum tempo atrás eu saía... Oi? Isso, é. Então, evidentemente o Senhor não nos vai abandonar. Ele não nos vai deixar sozinho. Amém. Agora nós, a irmã Mieko até comentou, se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Agora tem que ir devagar porque é mais difícil. Então, é os primeiros 5 livros da Bíblia e vai indo para frente. Um pouquinho antes de Salmos, nem tão pouco, mas vai devagar, né? Mas é muito importante. Eu nunca tinha lido esse versículo. 1 Reis, como é? Nihongo? Retsuoki. E Crônicas, como é que é? Crônicas foi hoje. Eu sozinho lá, ainda bem que ele leu em inglês, porque depois eu achei que era 2 Crônicas. Rekidaiki. Olha o nome do... Rekidaiki. Então essa é Crônicas. Mas o nosso texto é 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. E, para completar, vamos ler só este versículo, capítulo 8, versículo 12, e depois no livro de Salmos, que os dois estão ligados. Então, Salomão, capítulo 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. E Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. A irmã Mieko leu de uma forma diferente, a versão dela está um pouquinho diferente. E este versículo, guarda esse versículo aí por um instante, e para encerrar, abra no livro de Salmos, capítulo 139, devagar, 139, capítulo não. Salmo não tem capítulo. Salmo 139, versículos 11 e 12, que se completa. Eu deixei aqui na minha Bíblia aberto, porque eu vou voltar lá para ficar mais fácil de entenderem. E eu também. Então, Salmo 139, versículos 11 e 12. Então, por que é que o Senhor apareceu à noite? Por que é que o Senhor... Então, Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura, ou em trevas densas, ou escuridade. Não é de Salomão exclamou. Então, olhando no Salmo 139, versículo 11 e 12. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, não é que o escuro não, é as trevas. E que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então, e glória a Deus. Amém. Então, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura, mas para nós, essa nuvem pode ser escura. Essa dificuldade, esse problema, pode ser escuro, pode ser difícil. Para nós, pode ser até impossível.
Procuramos um recurso aqui, procuramos outro recurso lá, procuramos uma outra forma de resolver. Irmão Valdecir, se tem que ir, avisa. Eu vou ter que sair, tá? Isso. Tem algum pedido de oração Tem- antes de sair? Nós... Quer? Eu peço de sempre, né? Amém. A todos da minha igreja, do Rama, Amém. Obrigado. Os irmãos. por uma cura, por uma ajuda melhor, né? Essa vacina dá uma ajuda para nós, seja de boa, né? Uhum. Que Deus nos dê uma força para nós que nos consiga orientar a todos, né? Amém. Abraço a Amém. todos. O Jades está lá? Deus O abençoe, Jades então. está lá? O Jades? Continua. Dá um abração a ele. Fala que a gente não esqueceu. Deus abençoe. Obrigado, irmão Valdecir. Bom Fique trabalho. em paz. Bom trabalho. A esposa também, Clarice. Tá bem, a Clarice? Tá, tudo bem. Graças a Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Paz. Bom trabalho. Obrigado. Amém. Então, para encerrarmos esta primeira parte, Salmo 139, versículo 11 e 12 diz que para o Senhor, luz e trevas são a mesma coisa. Não há diferença. Para nós, sim. Então, por isso é que ele, então, apareceu em alta madrugada. E isso, então, veio a assustar, de uma forma, os discípulos. Porque, como era alta madrugada, talvez você nunca foi no mar. Então, eu, algum tempo, lá pelos anos entre 74 e 79, então eu trabalhava com assuntos relacionados ao mar. E de noite no mar, você não enxerga absolutamente nada. Já de dia é direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, para você não é nada. Não dá para saber, é tudo redondo. E de noite, então, é um escuro tenebroso. E imagina, então, esses discípulos vendo alguém se dirigir até eles andando sobre as águas. Era de noite e andando sobre as águas. Você já viu alguém andar sobre as águas? Eu não. Se você já viu, me avisa. Então, o versículo 26 diz: quando o viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aqui diz aterrorizado. Não é com medo, não. Terrorizado é, cada um queria correr para um lado, mas não tinha outro jeito, não dá para correr para lado nenhum. Então ficaram lá se segurando no barco, com certeza, não? Então, disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Não falaram assim para o outro, olha lá, vem vindo um fantasma. Não falou assim com essa voz. Com certeza, não? Gritaram em alta voz e dizendo que era um fantasma. Mas era a solução do problema. Era, evidentemente, a bênção oculta naquela tempestade. Os irmãos que estiveram conosco até este momento e que necessitam também ir para os seus afazeres, cada um tendo os seus afazeres. Próximo domingo, querendo Deus, esperamos terminar este assunto, que não é muito longo, mas também tem alguns outros pontos importantes para conhecer, que é a parte principal deste assunto, que é a solução do problema, da dificuldade, que é sempre muito bem-vinda, porque vem das mãos do Senhor. Então, Jesus estará sempre conosco, de todas as formas, ainda que seja num momento de dificuldade muito grande, mas ele virá no momento exato. Né? Nunca vi ele vir ou adiantado ou atrasado. Ainda que ele tivesse que ressuscitar Lázaro, mas ele ressuscitou a Lázaro. E em tantas outras situações, ele sempre chega no horário que
é o melhor horário para cada uma das nossas dificuldades. Nós bendizemos e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Vamos orar. Então, no próximo domingo, mais uma vez, reiterando, próximo domingo a Santa Ceia do Senhor e a continuação do nosso assunto, que é então, as bênçãos que podem estar ocultas quando eu passo por uma dificuldade e um problema. O que normalmente é, né? Então, Paulo até disse, vou me alegrar quando eu estiver passando por alguma dificuldade e problema. Porque nós sabemos que Deus, o Senhor, o consolou, dizendo que a minha graça te basta. Então, aí ele já mudou de opinião, né? Ele já parou de pedir e continuou confiando na graça, na misericórdia e na presença, sempre presente, do Senhor. Então, vamos orar por esse pedido do irmão Valdecir, que também, né, tem um coração agradecido e que possa ter uma noite de trabalho em paz, assim como a cada um daqueles que trabalham juntamente com o Jolinho ali. Amém. Então, vamos orar em favor dele juntos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos garante que o Senhor é um Deus sempre presente. Nós te bendizemos, porque o Senhor não dormita, o Senhor não pestaneja, o Senhor trabalha em favor de todos aqueles que amam a tua palavra. O nosso irmão Valdecir, Pai, que o Senhor esteja abençoando ainda continuamente, porque o Senhor o tem sarado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem feito com que ele possa caminhar livremente novamente, Pai, e voltar ao local de trabalho, e ali ele possa testemunhar da tua palavra, que ali ele possa testemunhar da tua transformação, da tua cura, da tua libertação, eu tenho certeza. E, Senhor, meu Deus, que a esposa dele possa chegar à salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós te bendizemos, te agradecemos e pedimos a tua presença santa em mais uma semana, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo perigo, todo acidente e todo mal, e concedendo vida e vida em abundância a cada um dos teus filhos. Não merecemos, mas nós confiamos na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor incondicional. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por tudo que tu és, Senhor, e te pedimos e te agradecemos e te bendizemos no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.